Olá, pessoal. Nós estamos começando o nosso 8º episódio do podcast Império Mais que Síndicos. E hoje temos duas convidadas super especiais para tratar de um assunto que também é de extrema relevância. Nós vamos falar aqui sobre gestão de condomínio clube. E estamos com duas especialistas, a Ellen, que é formada em letras, tem pós-graduação em finanças e administração, e já há 14 anos como gerente do condomínio Alphaville de Gravataí. Então, um desafio super grande. A gente tem várias perguntas para fazer sobre esse trabalho que já vem de longa data. E não podemos deixar de falar da Joyce, que é a gerente do Enseada. Já tem 12 anos de experiência no mercado imobiliário, sendo 6 anos como gerente do Enseada. E é formada em administração com MBA em gestão empresarial. Depois elas vão falar um pouquinho dessa experiência para nós. E aqui, ao meu lado, o Felipe, que já dispensa apresentações, já participou de outros podcasts conosco. Ele é o nosso coordenador do Departamento de Condomínios Clube da Império. E eu, para quem não me conhece, eu sou o CEO da Império. E eu já começo passando a bola aqui e pedindo para a Ellen se apresentar um pouquinho mais agora com profundidade, contando um pouquinho da sua história, como que chegou, né, nesse mercado de condomínio clube. E depois eu vou pedir para a Joyce fazer a mesma coisa. Primeiro, um prazer, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Nossas trocas são muito enriquecedoras. Eu iniciei, a data eu não vou lembrar bem, porque foi um estágio num condomínio. Era um condomínio já horizontal, e foram 6 meses de estágio, e eu já me apaixonei por aquele universo ali da administração, né? E aí, logo após a conclusão, eu fui efetivada, iniciei esse trabalho nesse condomínio, e fiquei 4 anos nesse condomínio, e ao final desse período, eu estava me formando na graduação e quis experimentar a área também de estudo, né? Sim. E fui ser professora. Eu fui professora por 2 anos. Legal. E foi bem no período que o Alphaville veio com o empreendimento para Gravataí. E eles queriam um profissional que já tivesse uma experiência no ramo. E a gente sabe que o nosso mercado não forma profissionais. Né? Existe, assim, uma lacuna, uma carência com relação à formação. E aí, coincidiu muito que eu me mudei para muito próximo do Alphaville. E eu recebi uma oferta, então, para assumir, pela minha experiência administrativa de condomínios, assumir a administração. Na verdade, entrei como colaboradora daquela administração, né? E aí, a gente iniciou um trabalho. E, assim, acho que depois, mais uns 3, 4 anos depois, eles já me propuseram a gestão, né? E aí, a gente começou esse trabalho. E de lá para cá a gente vem nesse plano e nessa crescente aí, aprendendo sempre, porque é diário, é uma escola. Condomínio é uma grande escola. É um universo, né? A parte. É a parte. E é isso, a gente segue aprendendo, principalmente sobre pessoas, que é o nosso produto principal, sim, né? É o nosso ativo, é o nosso maior ativo, é o que tem de mais valor. Eu digo que é o maior capital de um condomínio são as pessoas, né? Então, de lá para cá, assim, o mercado foi se abrindo, busquei outras formações, principalmente relacionada à parte realmente de RH, né? Aí, cursos de formação que são de grande valor, que é o que a gente usa muito no dia a dia. E aí o tempo passa, a gente vai crescendo, vai construindo, vai amadurecendo, né? E depois realmente que tu entra é um mercado muito específico, e que eu digo, ou tu te apaixona ou tu corre, e quem se apaixona fica porque vê o valor, vê o propósito, assim, que há, né? Porque realmente é muito gratificante em muitos aspectos, assim, né? Mas é a construção, é tijolinho por tijolinho. Sim. Mas acabou que toda a minha experiência profissional foi nesses condomínios de horizontais de grande porte, assim, né? De alto padrão. Acabei entrando nesse nicho. Sim, e muito parecido com a Joyce também, né? A gente vai... Não é à toa que nós fizemos esse convite para as duas, porque a similaridade é enorme. E a gente aproveita para aprender e para ter uma troca, né? Para quem, assim como nós aqui escutamos e aprendemos, a gente quer levar isso, por isso que a gente grava. Então é um bate-papo super informal e que o pessoal acaba curtindo bastante. E tu, Joyce, conta para nós. Então, eu comecei nesse setor, eu acho, do imobiliário, né? Através de uma incorporadora, na verdade. Eu era estagiária de um banco, na verdade. Eu fui estagiária toda a minha faculdade de administração. Fui estagiária do setor financeiro.
Achava que ali era o meu lugar, era o meu sonho, né? Ser bancária. Mas, enfim, por algumas questões, né, da vida, eu acabei entrando nessa incorporadora por uma indicação de uma amiga minha. Trabalhei nessa incorporadora por quase 8 anos, fiquei lá 7 anos. E não trabalhava diretamente na gestão do condomínio. A gente trabalhava justamente, né, na execução, na construção dos condomínios, clubes também. Inclusive condomínios aqui, né, aqui de Xangri-Lá. E através das pessoas, né, que eu conheci lá nessa incorporadora, eu fui convidada para vir fazer parte do quadro do Enseada, né? O atual síndico do Enseada na época foi coordenador de vendas dessa empresa e ele pediu algumas indicações, disseram, olha, eu acho que a Joyce é a pessoa que está procurando e tudo mais. E então, em 2019 eu entrei no Enseada. Primeiramente, eu entrei num cargo de subgerente que eles tinham lá, que era uma pessoa que cuidava mais do setor de obras. Cuidava das obras do condomínio e também tinha uma gerência, uma gestão sobre as equipes de manutenção, que já era orgânica, assim que eu entrei lá também, né? E eu acho que não deu 2 meses, assim, veio o desafio de assumir a gerência, né? E assumir toda a gestão do condomínio. O condomínio já tinha parte do quadro de funcionários orgânicos e parte eram terceirizados. E esse foi, acho que, o maior desafio para mim, assim, porque eu não me via como uma pessoa capaz de fazer gestão. Eu era muito operacional, muito técnica, muito operacional, e eu pensava, meu Deus. Onde é que eu amarrei meu burrinho? Tu vai para a área técnica, para a área de gestão, são trilhas. Exato, são né? totalmente diferentes. E eu, né, pensei, bom, mas para te alavancar, né, a tua carreira, tu tem que dar passos, desafiar, isso aí. E eu topei o desafio. Em 2020, logo ali, não tinha um ano, eu acho, ainda de Enseada, e topei o desafio, assim, e foi enriquecedor, assim, para mim. Hoje, como tu disse, é um mercado muito difícil, porque não há uma profissionalização, né? Assim, não há cursos que te preparam para isso. É uma exigência muito grande o condomínio clube, devido às suas, né, infinitas necessidades, né? Tudo que tem que ser pensado num condomínio clube, que é como se fosse uma cidade, uma mini cidade, né? É uma mini cidade. E ainda mais quando tu tem o sistema orgânico, que é o nosso caso. Que tu tem o desafio das pessoas. Os moradores se remetem como a prefeita, né? Eles Sim, me chamam de prefeita. Eu também. Porque não deixa de ser uma mini cidade, né? No caso, que nem o Alphaville, a gente tem 3.000 habitantes. É maior que muitas cidades, né? Sim, interior, tem infraestrutura, né? tem lazer, e aí, tem esse organização. conceito do clube tem tudo ali. Então, é como... não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Ellen, explica pra nós, porque o pessoal que tá ouvindo talvez não saiba a diferença entre o orgânico, né? Sim. E esse sistema terceirizado. Até porque vocês são referências nesse sistema de implementação orgânico e é algo que eu quero explorar, porque aqui na nossa região, e como nós mandamos para todos os nossos clientes, então vai para 4.000 clientes o podcast, talvez na cidade, né, na Serra, né, na Grande Porto Alegre, também não saiba, a gente vai falar um pouquinho, quero que tu explique para nós. Orgânico é quando é funcionário colaborador, eu gosto de chamo de colaborador, né? Também. Colaborador do condomínio, do CNPJ do condomínio, né? Então, esse condomínio, e isso é um ponto de profissionalização, o condomínio é uma empresa, e dependendo do faturamento, é uma empresa de médio porte, né? Ali no Alphaville, por exemplo, é uma empresa de médio porte, né? Então, tem condomínios como o Alphaville, tenho certeza que Enseada, tu tá falando aí de, às vezes, 12, 13 milhões ao ano, né? Então, isso exige um modelo corporativo, exige uma prática administrativa voltada para a gestão dessas pessoas. Então, o que é o colaborador orgânico? É o que é o funcionário dessa empresa. Ele tem esse vínculo CLT com essa empresa. E o terceiro é quando tu contrata um outro CNPJ, faz um contrato de prestação de serviço e tu terceiriza a gestão dessas pessoas, né? Por vezes, alguns setores isso é estratégico, é um recurso.
A maioria dos condomínios, e aí pegam menores, né? Fazem isso até por questão de fato não ter uma estrutura para gerenciar esse serviço. Exatamente. Então, assim, eu não tenho um corpo administrativo para gerir o serviço de jardinagem, então eu terceirizo. Eu não tenho um corpo administrativo mesmo, para emitir boleto, para atender meu cliente, eu terceirizo. Então, por vezes, e aí por que não trazer? Porque no momento em que tu traz, tu tem que gerir, tu tem que dar conta, tu tem que fazer funcionar, né? Mas, quando isso acontece, os ganhos são muitos. E no né? serviço eu acho bem bacana porque muitas vezes tu consegue remunerar melhor o funcionário, o colaborador. Total. E aí tu O tem vínculo, né? Exatamente, tu acaba motivando mais. Tu trabalha com sistema de premiação? Trabalho. Como é que funciona isso? Hoje, os primeiros pilares, assim, que nós planejamos, tudo começou pelo RH. Justamente entendendo que o nosso negócio são pessoas, a gente entendeu que não adiantava eu ter um excelente recurso em todos os outros pilares. Então, uma excelente equipe como que eu teria uma excelente equipe de manutenção, uma equipe de segurança, uma equipe de limpeza, uma equipe voltada para os meus eventos. Onde começa? Começa no RH. Então, o RH, foi planejado, e aí concordo com a Joyce, que assim, tem coisas que nascem da necessidade e é muito, não nos formam, mas a gente vê a necessidade do fazer e é muito intuitivo, né? E nós implementamos um RH orgânico, então, porque assim, o município não tinha uma agência, a região não tinha uma agência de empregos que entregasse isso. Enfim, nós aqui também não temos. Imagina, é difícil, assim. Difícil. E aí bate nessa questão de mercado, que às vezes não tem o que tu precisa e tu tem que desenvolver em casa e por vezes fica muito melhor e é da onde nasce, né? Então, nós desenvolvemos um RH que fazia com esse modelo de início, meio e fim. O início seria banco de talentos, recrutamento e seleção, trabalhe conosco, integração, né, admissão e integração, desenvolvimento, avaliação de desempenho e treinamento, para que se tenha retenção e esse vínculo que é o maior ganho do orgânico. Não tendo, a gente faz análise de desligamento e é o fim, para a gente entender, mas a gente trabalha muito esse colaborador em todas as etapas para entender o porquê, né, buscando, inclusive, formar pessoas para esse mercado e desenvolver essas pessoas. Então, eu acho que o grande ganho é realmente do orgânico, é tu ter essa retenção de qualidade, de tu ter profissionais com vínculo com o teu negócio, comprometidos e a qualidade. E como o teu negócio é serviço, a qualidade do serviço é outra. Né? Quando tu prepara. Eu tive uma experiência na limpeza. A limpeza sempre foi terceira por N questões até de cultura de mercado, e aí isso era um ponto de resistência, inclusive dos moradores, né? Ah, mas na minha empresa funciona bem. Ah, mas no meu outro prédio funciona bem. É uma mão de obra que tem muita rotatividade, é uma mão de obra que, em geral, é mais difícil de tu desenvolver, porque às vezes a pessoa não tem interesse de se desenvolver pessoalmente, por N questões, né? Às vezes até realmente de necessidade, de cultura. Nós não vamos conseguir. E aí, foi um pouco mais difícil, foi a última etapa. Mas, assim, o ganho... Hoje eu tô com uma equipe orgânica de limpeza que já tá indo pro 3º ano. Ué. E, claro, teve um turnover, até teve uma trilha de aprendizagem, teve um turnover, né? Eventualmente até por questões motivadas, pessoais de cada um, a pessoa, infelizmente, precisa se desligar. Mas hoje a gente tem um corpo efetivo que tu consegue ter um ganho na execução, na preocupação, no cuidado, que um terceiro, por mais que tivesse uma boa instrução, ele não teria, porque o vínculo dele é com o externo, né? Sim. E se hoje ele tá no teu posto, amanhã ele pode estar em outro. Sim. Então, não tem. E com relação formas de reter, né? Dentro desse plano de RH, nós criamos uma política de cultura e uma política de benefícios. Então, entendendo que, por vezes, a gente não consegue remunerar muito acima do mercado, porque existe uma convenção sindical, porque existe uma questão de mercado de orçamento, e também não podemos onerar a folha de pagamento, uma vez que isso representa quase 80% da despesa do condomínio, então a gente não pode onerar isso. Tem formas de tu trabalhar isso sem onerar a folha, que seria, hoje a gente trabalha com vale-refeição, bem considerável acima do mercado, cesta básica por prêmio de assiduidade, a gente trabalha com avaliação de desempenho, e eles têm uma trilha dentro de uma matriz de cargos e salários, onde eles podem crescer horizontal, e a gente trabalha também com projetos. Então, a gente tem o projeto de saúde, onde quem tem um melhor resultado tem prêmios. A gente tem o funcionário do mês, que ganha um voucher no mercado parceiro. Então, para compras no mercado
compra qualquer coisa, né? É o mercado da nossa área comercial. Então, pode ali se dar um presente. Então, a pessoa ganha um voucher para se dar um presente. Então, são políticas que a gente mantém para que o pacote seja atrativo, né? E um dos pilares, assim, que nós nos preocupamos, e isso acho que o que mais vinculou, assim, o colaborador, é que na admissão, isso a gente entrega, a gente promete, a gente entrega. A gente diz, assim, que o Alphaville oferece, né, e foi uma política pensada para isso e pode se aplicar a qualquer condomínio, qualquer empresa, porque isso não onera, de novo, é o como fazer, ele entender que, por estar ali, ele tem uma rede que oferece para ele. Então, ele vai ter segurança, porque a gente oferece um seguro de vida, ele vai ter saúde, porque ele tem um plano de saúde, ele vai ter um convênio com a farmácia, onde ele pode ir lá e comprar a medicação e ele garante essa saúde para sua família, ele vai ter alimentação, porque tem a cesta básica e o vale-refeição, e o salário. Então, assim, e eu já ouvi feedback de colaborador que eles dizem que eles trabalham ali não só pelo salário, o salário é quase que um bônus, porque eles trabalham pela estrutura. Pela estrutura que eles recebem, porque ali ele pode não ter dinheiro no dia, mas ele pode comer, ele pode comprar o remédio, ele pode ir no médico, ele pode se locomover. Então, tu oferece os pilares de uma vida onde a pessoa cria um vínculo, né? De fato, oferecer qualidade para esse colaborador. E são coisas que hoje, dentro da estrutura do orçamento, a gente consegue trabalhar de uma forma muito ajustada. E isso, com as limitações que há de não poder, às vezes, não tem como pagar muito acima do mercado, porque isso vai te ingestar no longo prazo. Por N questões, né? E de orçamento mesmo. Mas tu pode oferecer um ambiente onde ele tenha outros benefícios que tragam segurança, saúde, sossego. Os mesmos valores que a gente entrega para o morador, tu pode entregar para o colaborador. Porque a estrutura é a mesma. Sim. E quando tu consegue mostrar esse valor para o colaborador, entregar os valores dele estar ali, isso acontece de uma forma assim. Então, hoje, por exemplo, os porteiros, eu tenho o meu porteiro que tem menos tempo de casa, tem 5 anos, né? E eles não pedem para sair, assim, né? Às vezes acontece, vou mudar para o interior, claro. Né? Mas, assim, a gente tem um vínculo, e aí existe qual que é o melhor retorno do serviço, a gratidão, né? A pessoa está feliz trabalhando. E isso muda tudo, a pessoa tem que estar feliz trabalhando. Porque senão a entrega não acontece, né? E no Enseada, Joyce... É um modelo bem similar, né? Como a gente estava falando aqui, que a gente tem muita coisa em comum, né? Nessa questão da gestão. Mas nós temos ali um modelo muito similar a isso, né? O Enseada também tem eu tenho um RH que a gente desenvolveu interno, né? A gente tem esse processo de seleção, de recrutamento, processo de integração. E trabalhamos também com essa questão da remuneração, não só no salário, né? Mas também com benefícios, com vale alimentação, com premiação com bolsa por assiduidade. Algo que eu gosto muito de fazer também, eu faço reuniões semestrais com a equipe, né? Então, faço reuniões que eu trago para eles, né? Novamente, trago a lucidez ali de quais são os nossos objetivos lá, a nossa missão, o quanto cada um é importante, né, para aquele negócio, para caminhar, como é que cada um deles fazem parte, né, do condomínio e o que a gente entrega de verdade, que são os serviços, né, para o condômino ali. E estava falando da equipe de limpeza, né, e eu entrei, já tinha equipe de limpeza, mas hoje, assim, a equipe que eu não tenho... Eu acho que, assim, eu não lembro quando que eu perdi um integrante, e eu tô lá há 5 anos, eu não lembro, deve ser um pouco mais de 5 anos, na equipe de limpeza. Porque, realmente, assim, elas têm porque mulher, eu acho, né? E a mulher tem essa questão, né? De pensar, aqui eu tenho um vale alimentação, aqui eu tenho uma ajuda... Segurança. Né? A mulher tem muito disso, assim, de valorizar o vínculo. E elas valorizam, elas se dedicam. Muito, muito, assim. E essas reuniões de gestão também eu consigo trazer premiações para que eles se sintam valorizados. Eu consigo fazer dinâmicas de grupo para que eles também se integrem entre equipes, porque isso é importante eles entenderem que, né, que nós somos uma única engrenagem, né?
pro negócio funcionar. E não, a segurança é a segurança, a limpeza é a limpeza, a manutenção é a manutenção. Então, nessas reuniões eu consigo fazer essa integração e todo mundo entender que o resultado é o trabalho de cada um e que todos ali, né, fazem parte de uma única equipe, assim. Então, eu tenho muito, muito forte essa questão da gestão. Para mim, hoje, a grande chave é a gestão de pessoas, assim. É o trabalho que tu faz com o colaborador. A base da pirâmide. É a base da pirâmide, assim. O resultado que tu vai entregar lá no final vai depender de como que tu trata, eu chamo eles de meu cliente interno, né? Eu tenho o meu cliente interno e meu cliente externo. Meu cliente interno é os meus colaboradores ali, é a minha equipe, e o cliente externo é o condômino. E talvez muitos condomínios não tenham olhado ainda para o seu condomínio como isso, como uma empresa, né? Como uma empresa. Eu já ouvi de colaborador, assim, que... eles dizem, eu trabalho em condomínio. Eu trabalhava num condomínio. Mas numa conotação do contexto, assim, de que não era... Não, eu não trabalhava numa empresa. Eu trabalhava num condomínio. Sim, menosprezando. Mas o condomínio é uma empresa. Então, assim, tem algumas questões que a gente ainda está rompendo no mercado. Eu acho que, de certa forma, essa profissionalização ainda é algo um pouco novo, né? Para o próprio morador, que sempre viu ali como o seu patrimônio, mas não como uma empresa. Exato. Então, era a sua casa, só que a seriedade disso, né? Do teu negócio tratar da moradia, da vida das pessoas. Esses momentos de integração, eles são fundamentais, porque faz essa costura entre os serviços. E eu acho que, sim, destacar esse grau de importância, ele é contínuo, né? Eu estruturei em pilares de serviço, onde eu tenho coordenadores, onde eu tenho líderes, né? E hoje eu já não faço mais esses treinamentos, assim, de forma continuada, porque existe dentro do RH um cronograma de treinamentos onde eles fazem a cada 3 meses, mas é o líder com seus liderados. Isso, eu entro, em momentos quando eu vejo que o assunto é relevante e a gente faz para integrar todos, e o maior desafio hoje é juntar todo mundo, por exemplo, no Natal. Sim. A gente não consegue até por escala de trabalho, né? Sim. Mas hoje o WhatsApp é um baita recurso, um grupo de endomarketing, né? E o pilar da comunicação, ele é fundamental para o colaborador também. Então, a gente transmitir de forma continuada esses valores de pertencimento e do grau de importância, e deles entenderem isso que tu falou muito bacana, que sim, eles são clientes e eles têm o mesmo grau, né? Algo que eu trabalho muito com o RH, porque hoje eu tenho um RH que poderia trabalhar mais interno. E ela está posicionada na administração para um atendimento de balcão, e tem um balcão para atendimento, e isso é estratégico, porque eu digo para eles que, assim como qualquer morador que chegar tem que ser bem atendido, ela está ali para atender eles. Então, é uma botina, é uma dúvida do contra-cheque, é um uniforme, qualquer situação, eles sabem que eles também vão receber um atendimento de excelência. E o mesmo atendimento que eu cobro e eu desenvolvo o processo para que chegue lá no cliente que sabe que vai morar ali e vai ter o atendimento de excelência, ele também tem por trabalhar ali. Sim. Então, isso, a gente, assim, tem que ter muita coerência, né? Com o que a gente fala, com o que a gente entrega. E eu acredito que isso cria uma reputação que reflete na valorização do patrimônio. Exato. E aí, o Alphaville é um resultado que, assim, é o valor do imóvel, né? Claro, teve um boom imobiliário ali na pandemia. Então, assim, imóveis, um exemplo, terreno que valia, já tinham poucos e valiam... Então, tu comprava um terreno por 210, 220 mil, 240 mil, dependendo da localização. Hoje, tu não compra um terreno por menos de 700 mil reais. Casa, né? O valor médio era em torno de 1,5 milhão. 1.200 a 1,5. Hoje, tu não compra uma casa por menos de 2.300. Aí tu pensa, tá, foi o boom imobiliário? Foi a lei da oferta e da procura. Mas... foi também a consolidação do serviço, isso com certeza. Porque, assim, eu tive, por exemplo, os jogadores que vieram, né? E veio gostou do serviço e trouxe 9. Isso acontece em todos os grupos. Então, assim, vem um executivo de Canoas. Ele gosta, ele compartilha no grupo dele, vem mais 3. Com os amigos. Então, assim... exatamente. É clube. Traz esse conceito de grupo, de comunidade...
E isso reflete na valorização, porque traz junto a oferta e a procura, mas traz também a consolidação do serviço. Por que ele investe ali? Ele investe ali porque ele sabe que ele vai receber os serviços que ele está pagando o condomínio. Ele vai ter jardinagem, vai ter manutenção, vai ter limpeza, vai ter segurança, vai ter lazer. Exatamente. A grande característica do condomínio clube é ter tudo em casa. Isso. E tu oferecer isso para os teus. De uma forma com excelência, né? E aí que tá, esse não é só ter acesso. Ter acesso. É ter isso. com excelência e usufruir disso, né? Então aí tem a cereja do bolo, que são os eventos, são as Exato. atividades. É esse movimento de recreação, de integração. Quer trazer vida, né? Vida. E que no nosso caso aqui, que é litoral, a gente tenta manter a vida do condomínio durante o inverno também, entendeu? Imagina. E isso desafio, né? é um desafio. E para mostrar também valor, né, disso, que é importante a gente ter esses movimentos durante o inverno, para que eles também, né, venham pro condomínio nesse período que não era tão atrativo antes, né? Mas, assim, como a minha funcionária do RH também, ela se posiciona no balcão também. Isso é muito Isso é muito estratégico. Isso, é o simples que funciona. E o Enseada, assim, ele também sofreu essa questão do boom ali da pandemia, né? Vendeu-se muito, né? Muito na pandemia, porque as pessoas estavam investindo no imóvel, né? Estavam tirando dinheiro de aplicações, coisa para investir. E quem né? morava no vertical percebeu que, assim, com o valor que eu moro no vertical, eu posso morar num horizontal e eu vou ter muitos ganhos, porque nunca se Exatamente. valorizou tanto correr na grama, nunca se valorizou tanto chegar em casa ou tu ir fazer um jantar no salão com uma vista para piscina, Exato. tu não te preocupar com a manutenção daquela piscina. Então, são N questões que eles começaram a perceber que, putz, eu tenho lá, mas ou eu tenho e não uso, ou eu não tenho, e eu posso ter. Exatamente. Né? Então, Além eu do tive trabalho... uma migração, eu recebi uma migração. Teve uma semana que eu fiz uma admissão de mais de 10 famílias, na mesma semana. Eles vieram em massa na pandemia. Aí isso muda o ecossistema. Isso muda, isso exige, que nem eu brinco, sobe a régua, né? Porque vem pessoas também de outros condomínios, de outras cidades até, porque Gravataí se tornou até uma cidade muito fácil de acesso, então assim, eu recebi muitas famílias de Porto Alegre, de Canoas, de São Leopoldo, e aí vem com outro grau de exigência. Então, por isso é tão vivo e contínuo, porque o que tu faz, o que tu planeja para esse ano, tu precisa rever se pro ano que vem vai continuar atendendo. Exato. Né? A pandemia, para mim, acho que o maior desafio foi porque eu tinha os moradores, né, que estavam ali vivendo o condomínio, e eu tinha as obras em andamento. Porque aqui a gente tem muito essas duas fases, né? No verão, a gente tem o condômino, que tá ali, que tá usufruindo da estrutura, que é lazer, e no inverno, a gente tem a parte das obras, né? E na pandemia, a gente teve isso junto. Então, a gente tinha as obras em andamento e eu tinha os condôminos. Outro desafio, que era tu conseguir lidar com essas duas demandas. Prejudica a formação de profissional da área é justamente aqui no nosso litoral essa sazonalidade, né? Que a gente acaba contratando mais mão de obra no verão, dependendo do perfil de condomínio, na maioria. E tu acaba desligando no inverno, né? E aí também tu acaba tendo que colocar terceirização. Enquanto tu consegue colocar isso de forma orgânica, tu consegue fazer mais com mais pessoas, né? E com menos recurso, às vezes. Ou com o mesmo recurso que tu empregava ali naquela terceirizada. E o que eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito de gestão de condomínio é que a gente percebe que o condomínio clube, ele é um clube, ele exige muito, né? Como é que faz para controlar isso? Vocês implementam um processo? Falando primeiro talvez de limpeza, depois de manutenção, né? Porque tem piscina, tem pintura, estraga hidráulica, né? Infiltração. E como é que se faz isso, né? Porque quando se tem uma equipe grande, como é o caso, pouco se terceiriza, mais para as reformas de maior vulto, né? Isso. Então, como é que vocês fazem? Bom, lá no Enseada, então, como é que a gente faz, né? Eu tenho um planejamento, né? Um plano de obras, assim como nas empresas, né? A gente trabalha com matriz SWOT e eu tenho um plano de manutenção mesmo, né? Um plano anual. Esse ano eu já estou montando o do próximo ano. E a gente tem também um plano a longo prazo, que daí já é uma questão discutida mais entre os conselheiros, administração, síndico, subsíndico, que
que trata dessas obras mais voluptuosas, assim, né? Mas a gestão em si, a manutenção do condomínio, o sistema de limpeza, eu tenho plano de trabalho de jardinagem, plano de trabalho de plano de limpeza, de manutenção, todo ali estruturado. E como a Ellen falou, hoje eu também, né, organizei a equipe com líderes, né, com supervisores. Então, eu tenho 3 supervisores para as grandes áreas, que eu chamo assim. Eu tenho um supervisor para a área de manutenção e limpeza, um supervisor para a área de jardinagem, coleta e obras ali, e um supervisor da área de segurança, TI e CFTV. Então, esses supervisores, né, que fazem o serviço, né, acontecer realmente, né? Mas a gente tem esse planejamento estratégico. Eu tenho ali uma planilha onde eu tenho mês a mês que áreas nós vamos entrar, né? O que é feito naquelas áreas. E claro, e depois vai abrindo, né? Eu tenho um planejamento geral, que é o que eu trabalho, mas o supervisor vai entrando no detalhe. Ele tem checklist da área, ele tem detalhamento do serviço que é realizado, até chegar lá no meu servente de manutenção, que vai ter realmente o que ele tem que fazer, assim, a descrição da atividade. Em todos essa hierarquia é fundamental, né? É fundamental. Porque essa hierarquia, ela organiza a comunicação. Uhum. Tu não consegue mais comunicar com todo mundo, e nem deve, né? Exato. Telefone sem fio, fica uma bagunça. Realmente, mesmo que terceiro, eu vou colocar manutenção terceira, tu tem que orçar no teu escopo do terceiro um líder, que seja um líder. Exato. Né? Tu tem que ter uma pessoa para centralizar a comunicação. Eu vejo, assim, que com o crescimento exige ainda mais, mas mesmo que pequeno, tu pode começar certo, que é estruturar processos e pessoas. E isso vale, no clube realmente pega muito limpeza e manutenção. E limpeza, eu não sei se vocês percebem aqui no litoral, mas eu vejo muita resistência pro orgânico da limpeza, porque parece que a limpeza culturalmente os condomínios terceirizam, né? Até pelo rotativo, né, dos prédios, não sei. Pelo turnover, né? Mas assim, quando tu tem essa equipe, e aí, por mais, independente do tamanho, tu organiza essa rotina, então tu organiza o processo, tu organiza a comunicação, isso acontece. E é continuado, e aí tu tem que ter o gestor, o síndico, seja o síndico, ele tem que ter as ferramentas de controle, né? Para poder ver se isso está acontecendo. Se não acontecer, por mais que apareça, tem o dano maior, que é o dano do patrimônio, da depreciação do patrimônio. Então, no que implica a limpeza, eu costumo dizer que eu boto embaixo da esfera da manutenção e conservação. Eu coloco assim, manutenção e conservação, para mim, é limpeza, jardinagem e manutenção. Perfeito. Porque essas 3 coisas, ela tem que acontecer para tu manter o patrimônio. Se isso não acontece, tem depreciação, que já tem natural, vai ter ainda mais, né? E aí o condomínio, ele é tão rico porque tu tem que ser especialista em tudo, assim. E ao mesmo tempo tu não é especialista em nada. Mas tu tem que conhecer minimamente para saber o que tu tá contratando, pelo menos. Então, assim, tu tem que saber da química da piscina, tu tem que saber um pouquinho de arquitetura, tu tem que saber um pouquinho de direito, tu tem que saber... E tudo isso para gerir um clube, né? Então, assim, dentro de um clube, tu tem que ter... Dependendo da infraestrutura, óbvio, mas comumente um clube vai ter pelo menos uma academia e uma piscina. Então, assim, 2 responsáveis técnicos tu tem que ter. Tu tem que ter um químico da piscina, tu tem que ter um responsável pela academia, né? Tu vai ter que ter essa estrutura organizada para esses serviços. E aí, dentro do processo, eu utilizo hoje um cronograma de manutenção, onde a gente acompanha e existe um cheque do preventivo. Só que é muito injusto, às vezes, porque eles consertaram a lâmpada agora. E tu vai passar no final do dia, ou tu passa amanhã e a lâmpada tá queimada. Mas não é porque eles não trocaram ontem. Exatamente. É porque por algum motivo, qualidade, queda de luz, a lâmpada queimou de novo e queimou hoje. Então assim, tu pode sair 8 horas da noite do clube com todo o cheque revisado e no outro dia tu tem uma reclamação que o banheiro tava entupido. Sim. E aí tu cobra assim, nossa, mas o banheiro não tava... Tu não revisou o banheiro no cheque de ontem? Revisou, só que o banheiro entupiu à noite. Então, assim, é muito orgânico, muito dinâmico. Por isso, tem que ter uma rotina diária. Eu, no início, eu concentrava muito a manutenção, até por disponibilidade de equipe, de segunda a sexta, né? Porque eu pensava assim, não, eu vou organizar a casa de segunda a sexta, porque o meu horário de pico no clube é final de semana e feriado. Para final de semana e feriado, tá tinindo e eles usarem. Sim. Eu tinha os problemas no final de semana e feriado. Por quê? Porque é o demanda de uso e essa coisa da vida. Então, eu entendi que não adianta. Com o crescimento, claro, isso vem muito de encontro à taxa de ocupação do condomínio, né? Hoje eu tô com 85%, então, assim, isso é uma coisa que eu fiz recente, assim, de um ano e meio.
eu tenho que ter manutenção, por exemplo, todos os dias. Tem que ter todos os dias, porque assim não dá. E aí eu entendi que é o contrário. A prioridade é ter no final de semana e feriado. Até porque vocês estão vendo que está sendo feito. Exato. Tá consertando. Exato. É porque né, são duas linhas ali. A gente tem esse trabalho que é a manutenção, o planejamento dos serviços, que a gente chama do plano anual, e a gente tem o atendimento e a rotina. A gente tem rotina, né? Tem ali o cronograma das rotinas de cada um dos funcionários também. O nível de gestão, com certeza, dá para se comparar com uma grande corporação, uma média corporação, ou pelo menos complexa. E o nível de exigência é de hotel, do cliente. Exato. Então, tem um quê de hotelaria, assim. Eu tenho trazido muito, assim, quando, por exemplo, troquei os uniformes da limpeza. Sobre isso. Eu troquei os uniformes, quando eu escolhi, foi já trazendo para esse quê de hotelaria, assim, né? Porque, assim, eu tenho cliente que passa e coloca o dedo. Já vi, a gente vê, hoje é tudo monitorado, a gente vê pelas câmeras e, assim... eu amo esse cliente, como amo todos, que nem eu digo, porque esse cliente faz a gente saber que sim, quando ele passar o dedo tem que estar limpo. Exato. Né? E com a limpeza em especial, que às vezes é um pouco ingrato o trabalho delas, até pelo alto uso por vezes, eu dizia para elas, não tem que estar limpo, tem que também parecer estar limpo. Então, assim, a gente trabalhou aquela questão do olfativo, do cuidado, da organização. Isso. Porque quando ele passa o dedo, não é só o pó que ele tá conferindo, é olhar, ver se realmente aquilo tá em dia, né? E a gente trabalha com um público de alto padrão, que sim, tem esse grau de exigência, sim, porque dentro da casa deles, eles buscam isso e eles querem ir lá, o clube é uma extensão da casa deles. Então, exatamente. O clube não pode, por exemplo, ter um material de baixa qualidade, ter coisa quebrada, ter coisa feia, ter coisa suja. Jamais. Não pode. Né? E claro que se tu não cuida, se tu não tem uma manutenção, até pelo uso coletivo que vai ficar mesmo, vai ficar sujo, vai ficar quebrado. Então, a exigência é essa, é de tu manter e melhorar. Né? E melhorar e estar atento às demandas. O clube concentra essa vida. E ali é onde te diz o que tu precisa pro ano que vem. Exato. Tô sinalizando que aqui tá com gargalo, pro ano que vem vou ter que reestruturar isso aqui. Porque eles vão sinalizando. Eu tô com salão de festas, meus salões de festas já não comportam mais. Sim. Já tô vendo ali que já não tô conseguindo entregar o 100% por uma limitação de infraestrutura. Sim. Então, pro ano que vem, já acendeu esse ano amarelo, pro ano que vem, próxima prioridade são novos salões de festas ou reformar os atuais. Pela fala de vocês, a gente vê que tem uma necessidade até das próprias incorporadoras dialogarem mais conosco, porque eles implementam pensando no comercial, na venda, no bonito. Total. Mas já fica defasado, né? Em 2 anos já não atende mais a demanda. Sim. Então é algo que já fica um apelo aqui para os amigos incorporadores que nos consultem. Exato. Porque a gente pode contribuir muito com a questão do que vai acontecer quando estiver operando mesmo. E até com a questão funcional, né? Tem muitos condomínios, né, aqui horizontais que tem problema de portaria. Porque a portaria de serviço não é o nosso caso lá, entendeu? E certamente vai agregar valor. Por vezes é arquitetura. Valoriza. Por vezes é arquitetura e por vezes é enxoval. Um dos erros que eu mais vejo nas incorporadoras e até trocando com novos condomínios ali da região agora, existe um conceito de colocar produtos domésticos. Então, assim, eles entregam com os salão de festa. Isso, com eles entregam cooktop. Com cooktop. Entregam com itens de uso residencial. Isso mesmo. Então, assim, tu não pode planejar uma infraestrutura de alto tráfego, de uso comercial, com um projeto de uso residencial. Exatamente. Então, assim, fica lindo, gourmet, mas o liquidificador é residencial. E aí o liquidificador vai durar 2 meses. Porque hoje eu só adquiro itens, isso foi um aprendizado que, assim, gerou economia. Claro. Itens de uso profissional. Exatamente. Itens de uso comercial. Tudo que tu for comprar, tu não pode comprar para uso doméstico, né? Isso vale para o material da jardinagem, isso vale para o utensílio do salão. E o principal erro das incorporadoras é não saber que realmente tratar como comercial que tu não tá formando que tu forma um salão para uso residencial, para uso das pessoas, então tu equipa dessa forma. Não, o equipamento ele é
ele tem que ser comercial. Porque as incorporadoras, elas nunca participam desse processo, né? Eles sempre tiram o time de campo quando já está na nossa mão. Exatamente. Então, é difícil eles aprenderem, não dá pra gente julgar, mas a gente tem que fazer esse movimento porque facilita o nosso trabalho depois, né? Não, e assim, é pro condomínio, por que uma incorporadora quer que o condomínio dê certo? Porque ela vai entregar para um grupo de moradores que vai administrar. E assim, é a marca que carrega daquela incorporadora. Então, que dê certo. Qual é a chance maior de dar certo? Se tu não deixa um passivo. Quando tu entrega já com um passivo de manutenção porque assim, tudo que ele entregou vai durar 1 ano e meio. Sim. Então, tu já tá entregando um passivo, né? Sim. Então, assim, são cuidados que garantem claro, nada é garantia, mas assim, é mais assertivo para encaminhar para que esse condomínio se consolide em menor prazo, né? E fica evidente para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que é super diferente aqui no nosso podcast. A gente fala muito sobre gestão de condomínio como um todo e fala sobre prédios. Então fica muito evidente que a gestão de um condomínio clube, por mais que o direito ainda não enxerga o condomínio como uma empresa, mas nós, enquanto gestores, nós enxergamos e temos que enxergar, né? Para os alunos, a gente sempre fala isso. Então, aqui a gente está abordando um passo a mais, que é, além da complexidade do condomínio clube, a gente consegue agregar valor implementando uma gestão orgânica, uma autogestão. E eu quero, não sei se vocês já refletiram, mas a gente pode refletir junto, assim, porque eu sei que vários gestores de outros condomínios visitaram vocês para aprender com vocês, e a gente percebe da dificuldade de implementarem, assim, né? Então, gostaria de que vocês falassem um pouquinho dos desafios que vocês enxergam e passaram por eles, ou que enxergaram nos outros por ter ido para um caminho diferente. E também uma curiosidade que eu reflito bastante é qual a envergadura, qual o porte, o tamanho de unidades que um condomínio precisa ter para aderir uma gestão orgânica. Porque a gente sabe que se economiza nas terceirizadas, muitas vezes, ou pelo menos a gente tem o mesmo investimento, mas uma qualidade maior. Mas me parece que o custo operacional do corpo administrativo ele vai ser maior quando tu transforma em orgânico, que é a base para funcionar. É a maior despesa. Então, gostaria de ouvir, assim, das dificuldades e se vocês acham que tem um condomínio, se tem algum critério objetivo ou algum perfil de público, né? Eu acho que é legal porque, com certeza, vários gestores de condomínio clube vão nos assistir e talvez se perguntem sobre isso. Sim. Começa. Vamos juntas, Vamos juntas. Eu acredito que a gente muito similar a nossa realidade. A gente vai concordar em vários aspectos, assim, que e talvez a nossa diferença realmente seja a localização, né? Isso. E talvez eu acho que a taxa de ocupação um pouquinho. Hoje, eu vi que tu falou 80, o Enseada hoje tem 93% já de ocupação. Então já tá super consolidado. De casas prontas, né? Eu só não tenho esse público, que no teu caso, é mais residencial, né? O meu público, ele é mais de veraneio. Sim. Né? Mas eu tenho 93% já hoje consolidados. São muito poucas unidades de terreno vazio, né? Que tem na Enseada. Então, eu fico bem próximo ali no verão e nos grandes, né? Nos feriados ali, próximo de 2.000, 3.000 pessoas. Além, né? Que a gente fala que tem toda a mão de obra, né? E poucas unidades. São 565 unidades. Sim. O Alphaville é 800. O Alphaville é 774, com as unificações. A Paragem foi o condomínio que eu iniciei, que é muito parecido, que é aquele em frente à GM ali, quando tu passa na Freeway. A Paragem são 731, né? Outros condomínios horizontais que estão vindo para Gravataí, eles têm um mínimo, assim, o menor tem 300 e poucas unidades, e o maior nesse corpo de até 800, assim. Respondendo já, invertendo a segunda pergunta, eu nunca analisei dessa forma, mas eu faria uma análise, assim, objetiva, assim. Eu acredito que isso tem custo, mas tem muitos ganhos, mas dependendo do tamanho, de fato não vale a pena, porque tu tem que criar esse corpo interno e manter gestão. Isso. Então, assim, eu estimo que, eu já vi, tem um condomínio que está saindo agora em Gravataí, que ele vai ter 180 unidades. E esse condomínio, pelo conceito de serviço que eles querem, eu acredito que mesmo, e aí vai ser proporcional, que nem o Alphaville tem quase 800 unidades e vai ter 5 colaboradores. Esse que vai ter 180 unidades, ele pode aplicar o mesmo conceito, mas talvez ele vai ter 20 colaboradores.
né, 15 colaboradores. Então, assim, dá para aplicar da mesma forma, tu só vai mudar. Mas eu acredito que, de fato, menos de 200 unidades talvez não viabilize ou tu consiga entregar mais, financeiramente falando, tu consiga entregar mais com o recurso do terceiro, se isso for mais planejado e estratégico. Mas eu acredito sempre que, né, essa pessoa que faz essa contratação, essa gestão, ela tem que ser profissional. Seja um síndico profissional, seja um gerente contratado, vai ter o gerente mais 1, mais 2, né? Mas, assim, tu consegue entregar, né? Claro que quanto maior a possibilidade de rateio e de crescimento, tu consegue estruturar isso de um modelo realmente de médio porte. Com relação aos desafios, acho que o maior desafio, e ainda essa semana eu estava falando com a Dani lá do Alphaville Porto Alegre, que a Dani está nesse momento, ela vai nos ouvir com certeza, que vou compartilhar com ela, falamos sobre isso, sobre convencimento. Quando eu ainda, né, o meu maior crescimento, ele foi, a habilidade que eu mais utilizei foi emocional, foi de comunicação, né? E isso a gente forja na situação ali, porque existe uma necessidade de convencimento de um coletivo de que aquilo é importante. Então, por vezes, a maior resistência não é o fazer, é a aprovação para o fazer, né? E consenso de que aquilo é o melhor caminho, porque, em verdade, destinar o recurso, tu pode destinar para muitos caminhos diferentes, com talvez um resultado lá na frente similar, então, assim, ou diferente, mas que eles entendem que, ok, né, ou não precisa naquele momento. Então, quando tu traça um planejamento, a grande dificuldade é tu ter esse apoio dos moradores. Só que isso ele é construído com a confiança a partir da entrega dos serviços, com a comunicação e com o plano mesmo, né? Um dos recursos que eu utilizei e sugiro, né, é realmente tu aprovar o plano, como tu fez, tu aprovar o planejamento. Como eu fiz? Eu fiz o planejamento para 5 anos e eu levei para uma assembleia e eu aprovei. Claro que teve um período ali de relacionamento, de atendimento, de convencimento dessas pessoas de que aquilo era bom para o patrimônio deles. Quando eu levei isso para a Assembleia, isso já estava mais maduro e eu aprovei o plano. Independente, eu não sabia se eu ia ter dinheiro para executar todas as etapas. Mas eu aprovei o plano. Porque na evolução, aquilo já estava aprovado. E aí, na medida do tempo, eu pude só ir executando. É uma ferramenta, uma forma de tentar blindar, né? Ou de tentar garantir a execução, ou de tentar superar essa resistência e superar a necessidade do convencimento, é tu fazer um plano diretor de obras, um plano diretor de investimento, ou pode chamar como quiser, porque é muito pessoal, um plano diretor de crescimento, e tu aprova esse plano diretor de crescimento dentro de uma assembleia, aquilo é soberano, e tu, a partir disso, tu vai aprovar dentro das alçadas das execuções, mas aí fica executivo, né? Porque a principal dificuldade é quando tu tem muitas, e aí eu vejo muitos gerentes que assim, olha, eles têm muitas ideias, muitas vontades, mas pouca autonomia, pouco planejamento. E aí a coisa não sai do papel, né? Não funciona, porque assim, mas eu acho que seria melhor assim. Mas só achar não vai ser suficiente. Tu precisa da aprovação para aquilo acontecer. Aí tá qual o caminho para aprovação, né? Porque assim, os 5%, eu poderia te dizer que uma das resistências do trabalho é os que a gente não vai agradar todo mundo, que os 5% sempre vão gritar e vão dizer que tá ruim. Mas assim, isso vai ter sempre. Isso vai ter sempre. Tu pode entregar, tu pode entregar, assim, tu pode ter. Aí tu tem que ter indicadores. Os meus indicadores quais são? Eu faço uma pesquisa anual de satisfação. Ali eu vou captar as necessidades. Eu sei que não vou agradar todo mundo. Sei que os 5% sempre vai ter, mas a gente gere pro coletivo. Com irracional. Eu faço gestão assim, nenhuma decisão é tomada a partir da minha vontade. Sim, ou emocional. Ela é porque existe uma premissa da necessidade demonstrada com indicadores e demonstrada com a necessidade que vem do uso, né? Isso. Então, isso tu justifica de uma forma que eles se sentem mais seguros e aí tu vence essa resistência.
Porque, por vezes, por eles não entenderem aquilo que tu falou, eu não tenho criança, eu não entendo a necessidade, e aí formam-se, e a gente gere pra comunidade, né? Condomínio Clube, tu tem o grupo do beach, o grupo do futebol, o grupo da... Todos fortes, né? E tu Todos tem que... fortes. São muito fortes, são muito necessários para o andamento do trabalho, eles têm uma força do coletivo enorme, e aí a questão é Eles tu são engajados, né? integrar isso para isso que a gente fazer. O grande desafio, acho que da gestora, seja síndico, seja gerente, é justamente essa questão de tu conseguir se integrar aos grupos, né? Ter gestão emocional, né? E conseguir atuar e se comunicar com todos eles. Tu ser a parte integradora daquilo. Esse eu acho que é o grande desafio. Quando tu consegue ser a parte integradora, em que tu consegue juntar o beat, o tenista, o pessoal do Kids. E lá nós estamos passando por esse processo, né? Nós fizemos esse caminho, nós aprovamos o plano primeiro, e agora a gente está com um grupo de trabalho onde tem ali interesses, representantes de áreas, né, de interesses, e que a gente vai definir agora como executar, né? Qual a prioridade de execução e tudo baseado... Isso que a Ellen falou. Baseado em indicadores, assim. Não é no achismo. Não é no achismo. A gente acha... E tem muitas formas de coletar esses dados e, em geral, as pessoas querem falar. Porque elas querem falar da sua necessidade. Isso. Então, como que tu capta isso, né? E essa uma dica, né, para gestores de condomínio é... quando o assunto é muito polêmico, e aí cada condomínio tem a sua dor. Sempre tem ali, às vezes é a marina, às vezes é o lago, tem um app, tem uma dor. Tem uma dor. Quando o assunto é muito polêmico, cria uma comissão de trabalho, institui uma comissão de trabalho, delega, divide, porque daí esse grupo representativo de moradores, eles vão fazer o que a gente não vai dar conta, que é por vezes, ter aquela conversa de vizinho para vizinho. Conhecimento, replicar. E Isso. não fica vão pessoal. desenvolver, vão maturar isso Tira dentro. essa O assunto personalidade. polêmico, em geral, ele precisa de um tempo de maturação para que tu... E aí, a sabedoria de convocar a assembleia no momento certo, né? Sim. E assim, eu acho que o time das coisas, assim, e de usar esse coletivo a favor. E aí, um ponto que eu destaco também, que eu utilizo muito, é o ponto do respeito, que é o respeito da cadeira. Que é assim, por vezes, eu aciono eles, porque eu digo pra eles assim, olha, por mais que eu pense, faça e queira, eu não tenho como falar de vizinho para vizinho, porque eu não tô nessa cadeira de morador. Diferente. Eu não tô nessa cadeira de morador, então eu preciso de vocês nesse exercício das cadeiras. Esse papel de vocês, e por vezes eu vou precisar que tu fale, que tu me ajude de vizinho para vizinho. Vizinho pra vizinho. Né? E aí a gente usar, e a gente não faz nada sozinho, a gente tem que ter moradores, e a gente sempre tem aqueles moradores que são mais disponíveis, que são mais receptivos, que gostam, assim, né, de participar. E usar isso é um recurso gratuito. A gente Maravilhoso. falou bastante disso na visita que a gente fez lá no Alphaville sobre a questão de pertencimento, né? Até quando tiver um projeto e tiver alguém engajado nisso, colocar o nome deles lá no projeto, isso engrandece e eles ficam muito felizes, né? Foi eles que deram também. O nosso projeto se chama Master Plan. Legal. Foi dado pelos condôminos. O nome dá pra variar, né? Se fica autoral daí. Autoral. E assim, e também em outras questões, como eventos lá, eu tenho comissão social, né? Lá que fazem, dividem comigo. Trazem muitas pertences. Isso, dividem comigo essa questão dos eventos. Então, e eles trazem também, né, muito disso, assim, deles poderem... o que realmente eles gostariam que tivesse, né? E a gente fica, às vezes, numa cadeira lá que a gente fica tentando trazer, né, coisas, né, pra agregar, pra trazer interação, pra trazer bem-estar. E talvez eles estão ali com a resposta, né? Eles, assim, o maior potencial, de novo, o maior capital são as pessoas, são os moradores. Dentro do condomínio, tu tem engenheiro, arquiteto, médico, advogado. Por que não usar esse capital intelectual? Por que não? E aí tem uma cultura que é assim, mas os moradores não participam. Eu não acredito nisso. Eu também não. Assim, os moradores, em geral, eles gostam de participar. Eles gostam. Por vezes, eles precisam dessa que tu falou, da intermediação. Do canal, da condução. Eles têm receio de se expor, de se incomodar, né? Mas, assim,
todos querem o melhor pro seu lugar, pro seu patrimônio. Então, e eles ficam felizes e são generosos de participar e tem para dar, a gente dá o que tem, eles têm para dar. Exatamente. Mas é essa junção, né? E tudo parece que costura com esse relacionamento com a comunicação, que quando tem um gestor orgânico, a questão, um síndico ali voltado para aquele condomínio, é muito diferente do que se fosse, que eu não tivesse vínculo, né? Ou se fosse um morador, talvez, que não tivesse também. Porque tem moradores, às vezes, que não têm a disponibilidade. Então, assim, tem que ter alguém com essa disponibilidade para fazer essas costuras. Né? Sim, perfeito. Pessoal, a gente já tá chegando em 1 hora de podcast. Passa rapidinho. Nossa. Passa muito rápido e tem um assunto polêmico pra botar na mesa. Então vai deixar pra próxima assembleia. Não tá na pauta. Não tava na pauta. E com certeza nós temos vários vieses pra tratar e com certeza podemos conversar muitas outras vezes. Hoje, eu falei pra Ellen, a gente chegou antes, e eu sempre quando eu preparo a pauta, parece que não é tão engrandecedor quanto eu não preparo. Ultimamente eu não preparo mais, e hoje naturalmente fluiu o assunto sobre a questão da gestão orgânica e mostrando para o pessoal que está nos assistindo o quanto que agrega valor para o condomínio, os desafios, né? E até vocês traçaram uma rota, né? Para fazer esse diagnóstico e essa implementação. Então, numa próxima conversa, a gente vai tratar de N outros assuntos, assim, né? Eu quero ouvir vocês como uma fala final, né? Se vocês querem deixar algum recado, quiserem pontuar alguma coisa especial, enfim, a palavra final, né, é de vocês aqui para a gente poder encerrar. Começa, então, eu não agradeci no começo, então quero agradecer agora. Para mim, né, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite, né, William, Felipe, Ellen, né, sempre bom estar aqui dividindo com vocês. Eu acho que essa troca é muito importante e a gente também consegue se ver, né, na outra pessoa e nas dificuldades que o outro tem e também nas soluções que cada um trouxe aqui. Acho que isso é tão importante, isso traz um monte de insights, né? Sim. E como a Ellen falou no começo, assim, eu acho que a gestão de condomínio, ou tu te encanta por ela, né? Ou tu sai fora, assim. E pra mim, realmente foi um universo que eu me encantei. Hoje eu sou muito satisfeita fazendo o que eu faço, né? E não só na questão do serviço que o condomínio entrega, né, para o condomínio, mas também no que a minha gestão de pessoas hoje proporciona para aqueles colaboradores que estão ali, né? Aqui no litoral a gente tem uma dificuldade, né, uma grande necessidade, assim, eu acho que de empregos fixos, né, então isso é muito importante. Eu acho que o condomínio tem um papel fundamental aqui no mercado do litoral. O condomínio movimenta não só com o próprio funcionário do condomínio, no caso de ser orgânico, mas com a prestação de serviço, né, é um grande ali vetor mesmo da nossa economia aqui. E a gente tem aí um desafio grande, né? Que é formar novas pessoas que possam vir, né? A ocuparem esses lugares de gestão no condomínio, que tem muito mercado aí novo a ser desbravado em breve. A gente tem desafios diferentes de um condomínio quase que exclusivamente residencial, que é no caso do Alphaville. Cada condomínio é um universo particular. Mas muitos pontos comuns, né, Joyce? E eu acho, assim, o litoral, ele cresceu tanto, né, na área de condomínios, assim, com relação a empreendimentos. Então, as incorporadoras investiram muito aqui. A gente precisa investir na formação dessas pessoas e na qualificação desse serviço e dessa gestão, porque isso, os incorporadores e todos, os próprios clientes final, entender que isso vai agregar valor ao seu patrimônio e vai trazer qualidade, né? Então, ver não só o litoral como aquilo que tu trouxe de não ser só no verão, né? De eu ter a opção de eu poder usufruir do meu patrimônio o ano inteiro, porque eu tenho qualidade. Porque eu tenho garantia da administração e do serviço do meu patrimônio. O meu patrimônio está valorizando, está sendo bem guardado, está bem gerido, e eu tenho vantagens e eu posso usufruir dele o ano inteiro. Então, eu acho que isso se aplica a todos os condomínios, né? Trazer esse olhar da qualidade, da profissionalização e da valorização do patrimônio. É isso, enfim. Eu agradeço também, é sempre uma oportunidade, porque uma das coisas que eu carrego comigo, assim, é que
eu nunca sei, eu sempre preciso aprender mais. E eu tô sempre aprendendo. Todos os dias eu aprendo com um colaborador que eu atendo, eu aprendo muito com os atendimentos, né? Tem muito assunto, é um universo muito multi, tem muito assunto, é muito vivo. E a gente poderia, com certeza, falar de muitos pontos. Um deles é o atendimento ao cliente, né? O atendimento, tudo a gente entrega através do atendimento. Então, esse relacionamento, esse atendimento, ele é uma troca, e é o que a gente faz aqui também é uma troca muito enriquecedora pra gente como profissional, como ser humano. Eu digo que depois que eu comecei a trabalhar com condomínio, eu me tornei uma filha melhor, uma mãe melhor. Também. Sabe? Porque a gente se desenvolve pessoalmente, assim, É necessário essa evolução nossa, né, particular, pra ocupar esse lugar, pra entregar. E assim, a gente precisa amar as pessoas, né? E isso é muito clichê, mas verdadeiro. E amar genuinamente. Tu tem que amar, porque se tu não amar as pessoas, se tu não... realmente a coisa não acontece, porque tudo parte de fazer o melhor pro outro. Né? De fazer o melhor pro outro. E existe um propósito muito lindo, porque a gente tá trabalhando com a vida, com a moradia dessas pessoas, né? Então, não é só emprego, é trabalho, a gente ama o que faz. Então, com certeza, o que a gente puder transbordar e contribuir, assim, é para aprender e para desenvolver sempre. É um prazer. É isso aí. Felipe? Agradecer a oportunidade de estar aprendendo também com vocês, porque tem sido uma troca muito enriquecedora. Quero lá visitar também teu condomínio. Sim. E obrigado pela aula. Fiz várias anotações aqui. Né? E fico muito grato mesmo pela presença, por terem vindo aqui para dividir o tempo e o conhecimento de vocês. Perfeito, eu também agradeço. Vocês, quem está ouvindo, já percebeu o quanto que a agenda delas são ocupadas, então eu me sinto honrado, agradeço muito pela presença de vocês, por essa parceria. E é muito importante as pessoas que a gente se vincula, né? Na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. E eu fico muito agradecido, muito feliz da gente estar próximo, da gente estar trocando. E o pessoal também percebeu o nível, né, da qualificação que é necessária para gerir. Pela fala de vocês, o quanto que vocês conhecem, o quanto que vocês amam o que fazem, o quanto que vocês estudaram, se dedicaram e suaram. Então, eu tenho certeza que esse podcast vai ser uma inspiração para várias pessoas que estão no mercado já e querem crescer, ou que vão entrar no mercado, né? Porque vocês são profissionais exemplares e eu falo do fundo do coração, porque eu sei o desafio que é, né? Então, muito obrigado e vamos marcar o próximo. Obrigada. Muito obrigada.